Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Aula sobre China do Enem. Tudo que você precisa para fazer a prova. Bora lá. China para a Revolução Chinesa era uma monarquia absolutista, um país feudal numa situação de pobreza e fome, que era um contexto hábil ao socialismo. Com isso, acabou tendo uma Revolução Chinesa, que era o Partido Comunista Chinês, PCCH, que era inspirado na Revolução Russa, contra o Kuomintang, Partido Nacionalista, também chinês, inspirado mais no capitalismo. O vencedor dessa intriga toda aí foi o PCCH, que levou uma China socialista que acabou se aproximando à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O maoísmo. Com a vitória do PCCH na Guerra Civil, quem assumiu o governo foi Mao Tse-tung ou Mao Zedong, como você quiser chamar ele, que teve seu governo caracterizado em 3 grandes períodos: o Grande Salto Adiante, Revolução Cultural e a morte de Mao Tse-tung. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem aí. Bora lá, o Grande Salto Adiante aqui, o que foi? Foi a política maoísta de desenvolvimento industrial e de urbanização. Tá, mas o que isso significa? O que ele fez? Ele queria desenvolver indústria no país e para ter gente para trabalhar na indústria, ele queria que o povo saísse do campo, que era uma população majoritariamente agrária, e fosse para a cidade. Aí tá bom, o pessoal foi. Só que aí, bora lá, tem muita gente na cidade e o povo precisa comer. Tá, quem que ia arranjar comida? O povo do campo. Tá, mas quem que tá no campo? Foi todo mundo pra cidade. Virou uma crise de abastecimento de comida. E morreram entre 10 e 40 milhões de chineses. Que assim, não é uma das melhores caras para um governo, vamos ser sinceros aqui. Isso levou uma insatisfação e impopularidade, até mesmo dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Para counterar isso, o que Mao Zedong fez? Ele criou a política chamada Revolução Cultural, que era baseada no autoritarismo, ou seja, o poder é dele, isolava a China do resto do mundo, acabou se afastando da União Soviética, não era a ideia desse plano, mas acabou porque a União Soviética não queria um rival que também tinha uma bomba atômica do bloco socialista. Eles proibiram a cultura ocidental e criaram um culto à personalidade de Mao, por meio do Livro Vermelho, que era um livro didático com base nas ideias dele. Aí o povo lá, desde pequenininho, aprendia tudo com base nas ideias de Mao Tse-tung. Aprendia, Mao Tse-tung é um cara muito bacana. E eles também perseguiam os opositores, intelectuais, professores, artistas que eram contra o governo dele. Exilavam eles no campo para trabalhar. Flexibilização comercial. A China, após se afastar da União Soviética, se aproximou dos Estados Unidos e se tornou um membro fixo do CSO, no Conselho de Segurança da ONU. Morte de Mao Tse. Ele morreu, porque assim, pessoas morrem, e aconteceram reformas instituídas após ele. A principal delas foi o socialismo de mercado. Aqui a gente tem até a frase do Deng Xiaoping, que é, abre aspas, não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Que essa frase, o gato é uma metáfora para o socialismo e o rato é o mercado. Ou seja, não importa o que você está fazendo, contanto que você pegue no mercado, contanto que você chegue no mercado. A China seria um país socialista que abriria seu mercado e entraria no mercado internacional. Aí, sendo isso, a explicação da metáfora. Tá? Aí, a parte capitalista desse socialismo de mercado são as zonas econômicas especiais, ZEEs, que foram zonas criadas na China, próxima ao litoral, como a gente consegue ver aqui na imagem, para facilitar a exportação, que lá concentrava indústria. Aí o que eles fizeram? Eles abriram o capital estrangeiro, tiveram atrativos das empresas estrangeiras, sendo eles mão de obra barata, você tem que pagar pouco salário para quem trabalha na sua fábrica, você pode poluir à vontade, a legislação ambiental praticamente não existe, tem infraestrutura para mandar seus produtos para fora, e a gente não vai cobrar muito imposto de você. Então as empresas obviamente vão querer ir para lá. Aí a parte do socialismo, esse socialismo de mercado, é o controle político. Se manteve o autoritarismo e o unipartidarismo, sendo o único partido o PCCH, que venceu a Guerra Civil Chinesa lá atrás. Teve também vigilância e biopolítica, que é muito importante, que é o controle sobre os corpos das pessoas. Um exemplo dessa biopolítica chinesa aí é a política do filho único. O que essa política dizia? Ela dizia que cada casal poderia ter apenas um filho, sendo ele homem. Mas com qual é o objetivo? Que a China não quer que o pessoal tenha filho. Eles queriam controlar um caso de superpopulação, queriam diminuir a pobreza e reduzir custos sociais, que ficava bem mais fácil com menos gente. Como a China se tornou uma potência? Então, primeiramente eles organizaram o território, expandiram sua influência em áreas de periferia do globo, sendo a América Latina e África, e com os BRICS que a gente vai falar agora. A organização do território chinês. Eles criaram infraestrutura, portos nas zonas econômicas especiais, para exportar, produção de energia elétrica, também para as indústrias, e conectaram os territórios, principalmente as zonas econômicas especiais, com trens de alta velocidade,
e integraram o seu território. Expansão da influência deles. A China fez empréstimos para construir infraestrutura na América Latina e África. O que é curioso é que a China fazia esse empréstimo, ou seja, o governo do país ia ter que pagar de volta depois, mas eles pegavam esse dinheiro e contratavam uma empreiteira chinesa para construir. Ou seja, a China ganhava em tudo. A China também colocou bases militares na África, principalmente aqui, como dá para ver bem mal na imagem, aqui no chifre da África, em Djibouti. Bem ali eles colocaram bases militares, por quê? Porque aqui passa muito comércio de petróleo vindo do Oriente Médio. Mas a gente tem a Somália aqui, que é famosa pelos seus piratas. Tem pirataria, assalto de barco, roubam os barcos. Para isso não acontecer, tem bases militares lá. Comércio, eles também têm a compra de commodities de matéria-prima e vendem industrializados para a América Latina e África. Eles também têm bases militares na Oceania para ter domínio do Pacífico, por razões de comércio e recursos naturais. Os BRICS. Os BRICS são uma espécie de classe média global, um conjunto de países emergentes com mercados consumidores bons, com força de trabalho, recursos naturais, e criam, de certa forma, entre aspas, uma oposição aos Estados Unidos da América, que é uma contra-hegemonia. Eles também têm essa contra-hegemonia contra bancos americanos. Americanos não, bancos hegemônicos, FMI, Banco Mundial. Aí eles fazem empréstimos, os bancos do BRICS fazem empréstimos em moedas que não são dólar, para valorizar mais as moedas desses países aqui. É muito usado também o yuan chinês nesses empréstimos. Problemas da China, eles têm problemas ambiental, dependência desses commodities, que a gente falou agora, e a confiança do mundo ocidental na China. Ambiental, a China usa muito combustível fóssil para produzir. E eles são atualmente o top 1, o maior de todos da poluição global. Eles tentam mudar isso transicionando para energias limpas. Eles também são dependentes de commodities, de importar commodities de outros países. Porque eles não têm muitos recursos naturais assim, de minério, essas coisas, eles têm que importar. Isso é um problema caso haja uma oscilação no mercado. Sei lá, cai a oferta, o preço vai subindo muito, assim, a China vai se ferrar. Um país leva um embargo aí, sei lá, dá problema para a China. Um país é inimigo da China e tem commodity, não vai querer vender, dá problema. Outro problema é a confiança do mundo ocidental na China. O mundo ocidental não confia na China. Por quê? Porque o Estado chinês não é transparente, não dá para saber como é que é a política lá dentro. E eles também têm um problema com o roubo de propriedade intelectual. Ou seja, um exemplo aqui bem aleatório que não é real, um chinês pega o projeto do iPhone e constrói um China iPhone. Aí os Estados Unidos, os países ocidentais não vão querer muito comprar. Por quê? Porque é um roubo de uma pirataria aí, né? Tensões geopolíticas. A China tem tensões com Hong Kong, Taiwan, Tibete e Xinjiang. Hong Kong foi uma colônia britânica, foi um território britânico depois da Guerra do Ópio. Ficou um século nas mãos britânicas e depois foi devolvido à China. Ele foi devolvido à China com a cláusula de 50 anos de autonomia. Porque como o Reino Unido era capitalista, Hong Kong também estava capitalista. Aí como a China era socialista, precisava de um tempo aí para se adaptar. Essa independência de 50 anos vai acabar em 2047, ou seja, começou em 97. Hong Kong é muito importante para a China. Mas por quê? Porque é um local de entrada de capital e também tem alto desenvolvimento econômico. Taiwan. Como a gente falou no começo do vídeo, a Guerra Civil Chinesa, na Guerra Civil Chinesa, o Kuomintang perdeu. O Partido Comunista Chinês acabou vencendo. Daí que eles fizeram? Eles se exilaram na ilha de Formosa, que aí eles se tornaram Taiwan. A China não reconhece isso e fala: vocês são uma província rebelde, a ilha de Formosa é minha. Esse lugar é muito importante para o globo porque tem cruciais produções de alta tecnologia, microchip, esses bagulho aí, muito importante para qualquer tecnologia. Tibete é uma região que quer sua independência porque eles são etnicamente e religiosamente diferentes da China. Eles são de uma etnia diferente do povo lá do leste chinês e eles também são budistas, sendo a China um estado laico. A China não aceita isso, reprime esses protestos, reprime qualquer tentativa de independência. Por quê? Porque o Tibete é um local estratégico lá na Ásia Central e eles têm recursos naturais também importantes. Os principais são as nascentes de rios que passam aqui pela China, como dá para ver aqui na imagem, os rios nascem aqui e eles vão para o resto da China. Esses rios são cruciais para abastecer o resto da China. Eles também são uma região autônoma. O Xinjiang, finalmente, tem uma cultura muito diferente da China. Eles são muçulmanos, são do Islã, e eles querem sua independência também. Eles estão num local disputado entre a Índia, a China e o Paquistão. E às vezes eles acabam usando o terrorismo para tentar obter independência. A China, obviamente, reprime isso daí muito bem. Porque eles são a rota comercial estratégica. Por exemplo, aqui descem
dutos de petróleo, de gás, do Cazaquistão e Rússia para a China. E também aqui é uma rota comercial importante para a Europa. E esse foi o vídeo, galera. Valeu!